O milionário sussurra para a mendiga negra dormindo na varanda. Se eu tocar, não paro. A tempestade despencava lá fora, fazendo as gotas de chuva se transformarem em cascatas nas janelas do luxuoso apartamento de Arthur. As luzes da cidade, do outro lado do vidro, brilhavam como estrelas caídas, mas para ele, aquele brilho não trazia alegria. Ele observava tudo com um vazio no peito, cercado por objetos que não preenchiam a solidão que o envolvia. Era um milionário, sim, com um patrimônio que muitos desejariam. Mas em seu íntimo, Arthur se sentia um homem sem propósito, perdido em meio a bens materiais e sorrisos falsos. Naquela noite, porém, algo diferente aconteceu. Ele notou um movimento na varanda. Com curiosidade, se aproximou e avistou uma mulher. Uma mendiga negra, envolta em trapos, dormia profundamente sob a chuva que caía. Havia algo extraordinário nela. Apesar da situação, ela parecia tranquila, como se tivesse encontrado um refúgio em meio ao caos. Arthur. Quase. Os dias passaram, mas a imagem de Lúcia, a mendiga, não saía de sua mente. Ele começou a notar sua presença nas esquinas da cidade, seu sorriso sereno e a forma como ela interagia com o mundo ao redor. Havia uma força em Lúcia, um brilho que chamava por ele. Um impulso tomou conta de Arthur e numa tarde ensolarada ele decidiu fazer algo inesperado. Com a vida vazia como pano de fundo, ele estendeu a mão e enquanto seu dedo tocava levemente o ombro dela, sussurrou: "Se eu tocar, não paro." O contato foi como uma descarga elétrica. Um mundo de emoções e confissões ocultas se abriu. A conexão instantânea os envolveu. Arthur viu não apenas uma mendiga, mas uma mulher cheia de histórias, sonhos perdidos e luta. E Lúcia, por sua vez, parecia perceber algo oculto na alma daquele homem. Um pedaço de dor espesso como a tempestade que ainda ecoava em sua vida. Mas nem todos estavam felizes com essa nova amizade. Na sombra do sucesso de Arthur, aparecia Ricardo, um ex-sócio traiçoeiro. "Não vale nada, a não ser o que você pode tirar dela", murmurou Ricardo com um sorriso maligno que deixava claro que suas intenções eram apenas egoístas. Arthur se viu encurralado. O que ele faria? Proteger Lúcia significava desafiá-lo e arriscar perder tudo. Mas como ele poderia se conformar com a apatia de sua antiga vida? As noites de reflexão se tornaram ansiosas, cada momento mais carregado de tensão. Arthur estava prestes a tomar uma decisão que mudaria seus destinos. O que realmente significava tocar Lúcia? O que havia atrás daquele olhar profundo? A tempestade lá fora parecia ecoar as batidas de seu coração, ao mesmo tempo que se espalhava a dúvida. O futuro era incerto, mas a vida estava prestes a dar uma guinada inesperada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Arthur estava em turbilhão de emoções, um mar de insegurança misturado com a urgência de entender sua nova conexão com Lúcia. O toque ocasionou uma onda de clareza, esperança. Ele queria se abrir, se despir de sua vida superficial e abraçar a verdade em seus sentimentos. Mas enquanto pensava nisso, um estrondo ecoou da porta da varanda, interrompendo a calma do momento. Ricardo entrou, sua presença como um aviso sombrio. O semblante dele estava carregado de raiva. Os olhos negros brilhavam com algo maligno. "O que você está fazendo, Arthur?" questionou ele, os olhos escaneando a cena. "Se envolvendo com uma mendiga? Você realmente se rebaixou?" Arthur sentiu o sangue ferver. Não deixaria que aqueles comentários o abalassem. "Ela é uma pessoa", ele retrucou, sem desviar o olhar. "E você não a conhece." O clima ficou tenso. Os ares da cidade lá fora pareciam cair junto com a tempestade. O coração de Arthur batia acelerado. Ricardo permaneceu ali, um sorriso cruel no rosto. "Você não tem ideia do que está fazendo. Pode perder mais do que imagina." Ele avançou um passo, e isso fez Arthur sentir um arrepio. "Acha que pode protegê-la? Ela não é o que parece." Arthur parou. O que aquela afirmação significava? "Lúcia?" Um nó se formou em sua garganta. "O que você quer dizer com isso?" Ricardo deu uma risada sombria. "Você realmente não sabe? A vida dela não é só sobre dificuldades e esperanças. Lúcia tem um passado. Existem segredos obscuros que ela esconde, que você vai descobrir." A frase pairou no ar como um aviso que o mundo inteiro poderia ouvir. Um grito ecoou pela noite, assustador e agudo. Arthur virou-se rapidamente para ver Lúcia acordando, os olhos arregalados, a expressão de terror estampada em seu rosto. "O que foi isso?" ela perguntou, a voz tremendo. A chuva rugia, quase como se estivesse respondendo ao caos interno. Arthur deu um passo em direção a ela, mas o que ele viu a faria tremer ainda mais. Lúcia estava pálida e seus olhos, antes tão profundos e serenos, agora estavam cheios de medo. "Arthur, não!" ela gritou, e antes que ele pudesse entender, ela começou a se afastar, quase como se tentasse escapar dele, do lugar onde estavam. Ricardo deu um passo à frente, com um sorriso vitorioso. "Eu sabia que ela não poderia esconder isso por muito tempo. Você deveria ter ouvido a voz da razão, Arthur. Você a trouxe para esse jogo, e agora ela está usando você." "Cale-se!" Arthur gritou, mas a voz de Ricardo cortou o ar como uma faca. "Ela não é a mendiga que você pensa. É a verdadeira ladravaz de vidas. Uma ex-executiva que se perdeu na tempestade da vida. E que por baixo de toda essa fachada tem mais segredos do que você pode imaginar." As palavras de Ricardo eram venenosas, e a tempestade do lado de fora não se comparava à tempestade dentro de Arthur. Ele olhou para Lúcia. O olhar dela estava turvo de sofrimento. "É verdade?" Arthur questionou, a dor ecoando em sua voz. A angústia era palpável, uma onda de desespero. Lúcia hesitou. O mundo inteiro parecia parar. O rosto dela estava pegando a chuva que escorria, misturando-se às lágrimas que agora caíam. "Arthur, havia algo em meu passado." A voz dela falhou, e os olhos dela procuraram por uma saída. Mas estava claro que não havia como reverter o que havia sido revelado. A chuva caía pesadamente, como um manto que encobria tudo ao redor. E naquele momento sombrio, Arthur percebeu que o que parecia uma chance de fuga da apatia poderia se transformar em um pesadelo ainda maior. A tempestade lá fora e os segredos que cercavam Lúcia eram apenas o começo.
Ele estava prestes a entrar em um jogo que poderia custar ainda mais do que sua fortuna. Lúcia, espera! Ele gritou, mas ela já estava dando um passo para trás, desvanecendo como uma sombra na noite. O futuro deles estava se desvanecendo como uma nuvem densa. E a pergunta que queimava em seu coração era: o que realmente aconteceria se ele a deixasse ir? Arthur sentiu seu coração. Lúcia, espera! Ele gritou novamente, mas ela já estava se afastando, os olhos cheios de medo e angústia. A chuva continuava a cair, misturando-se às lágrimas que agora escorriam pelo rosto dela. O mundo parecia escurecer, cada gota batendo no solo, como se fosse o compasso de um destino sombrio. Enquanto ele se aproximava, a mente de Arthur estava a mil. Ele precisava saber a verdade. O que você está escondendo? Forçou-se a perguntar. A resposta dela ficou presa em sua garganta. Mas antes que pudesse se esclarecer, um som atronador interrompeu o momento. Uma explosão no andar de baixo. A energia foi instantânea, luzes piscando, o chão vibrando sob seus pés. Arthur! Lúcia gritou, mas seus olhos não estavam mais fixos nele. Ela estava olhando para a porta do apartamento, onde uma fumaça negra começou a se espalhar, preenchendo o ar com um cheiro agridoce de queimado. Ricardo esboçou um sorriso maligno. Parece que a festa está apenas começando. O que você fez? Arthur publicou, o terror atravessando sua voz. A fumaça se espraiava, dançando pelo ambiente luxuoso e levando a visão de seus luxuosos objetos. O caos tomou conta e, em um instante, o apartamento se transformou em um campo de batalha. Ele não podia pensar em nada além de Lúcia. O que ela sabia sobre isso? O que estava acontecendo? Lúcia parecia paralisada. Precisamos sair! Gritou Arthur, puxando-a. Mas a expressão dela tinha mudado. Não havia mais apenas medo, havia um brilho de resolução em seus olhos. Arthur! Ela disse, e sua voz foi firme. Eu preciso te contar, agora! Mas não havia tempo. Ricardo estava indo em direção a eles, com um olhar vitorioso. Antes que ele pudesse chegar, o barulho de sirenes começou a ecoar do lado de fora. Era um sinal de que a tempestade não estava apenas lá fora, mas dentro de casa. Um clarão iluminou o ambiente, revelando um homem familiar emergindo da fumaça. Samuel, um amigo de Arthur, que também fazia parte de seu passado glamouroso. Arthur! O que está acontecendo? Ele gritou, mas logo seus olhos percorreram Lúcia, e a expressão no rosto dele se transformou em choque. Ela é a chave de tudo, não é? Samuel declarou, olhando entre Arthur e Lúcia. Ela sabe algo, é por isso que Ricardo está atrás de você. Arthur estava confuso. O que você está dizendo? Mas Samuel estava imperturbável, parecendo cada vez mais convencido. Ela era seu braço direito na empresa. Ela não desapareceu, ela foi. Ricardo riu, interrompendo. Eu sabia que ele iria envolver seus amigos de novo. Isso está ficando divertido. Ele segurou um dispositivo, algo que parecia uma bomba de fumaça. Uma pequena lembrança, Arthur. O que a sua querida mendiga sabe pode ser muito valioso para mim agora. As peças começaram a se encaixar na cabeça de Arthur. Lúcia não era apenas uma mulher perdida. Havia mais. Uma ex-executiva, uma peça-chave que tinha um passado escandaloso. Um passado que estava prestes a explodir em sua vida. Lúcia, você trabalhou comigo? Ele perguntou, a voz trêmula. A chuva e a fumaça se misturavam, tornando o ambiente pesado. Ela hesitou, e aquilo era tudo o que Arthur precisava saber. Ele sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ricardo, com um sorriso triunfante, parecia estar em êxtase.
A aventura está apenas começando, Arthur. Prepare-se para um jogo que você nunca esperou jogar. As luzes começaram a falhar, e com essa escuridão crescente, Arthur percebeu que estava diante de escolhas impossíveis. O que mais Lúcia escondia? Qual seria o verdadeiro preço a pagar por essa conexão? A tempestade lá fora agora palpitava em seu peito. Ele não podia deixar Lúcia se perder. Não havia nada claro ali. Apenas um caminho envolto em fumaça e segredos. E a única certeza que tinha era que isso mudaria tudo. O barulho da explosão ainda ecoava nos ouvidos de Arthur. Um rugido que, combinado com a fumaça densa, tornava tudo ainda mais surreal. Ele sentiu o coração na garganta, a adrenalina correndo como fogo em suas veias. Por favor, precisamos sair agora! Ele puxou a mão dela, mas seus olhos estavam fixos na porta. A fumaça tornava o ar pesado, uma mistura de terror e desespero. Samuel estava ao lado, com o rosto pálido, tentando arranjar palavras em meio ao caos. A tensão era palpável. Ela sabe algo. Preciso que você me diga, Lúcia. O que é? O que mais está escondendo? O olhar dele estava implorando, quase suplicando por respostas. Arthur, eu nunca quis que você soubesse. A voz dela falhou em meio à fumaça. O rosto, antes cheio de medo, agora começava a se moldar em algo diferente, quase desafiador. Ricardo, percebendo a fraqueza de Arthur, parecia se deliciar com a confusão. Viu? Ela está escondendo mais do que você imagina. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um novo som fez o chão tremer sob eles, como uma onda de choque. A porta que levava à varanda estourou em pedaços e uma figura imponente surgiu por ela. O que está acontecendo aqui? Um homem robusto com um olhar de ferocidade entrou feito um furacão. Arthur reconheceu aquele rosto imediatamente e seu estômago se contorceu. Era Marco, o antigo chefe de Lúcia. Marco? Ele não podia acreditar no que estava vendo. O que você está fazendo aqui? Marco olhou para Lúcia e um sorriso sombrio se formou nos lábios dele. Você não sabia, Arthur? Lúcia estava sob minha tutela até mesmo quando desapareceu. Todo esse tempo, eu estive um passo à frente de você. Do que você está falando? A voz de Arthur saiu como um sussurro, cada palavra uma agulha de dor. Ricardo explodiu em risadas cruéis. Viu? Você realmente não conhece a sua mendiga. Essa não é apenas uma mulher perdida nas ruas. Ela era minha executiva, uma mente brilhante e, acima de tudo, uma manipuladora. Cada passo que você deu a trouxe para mais perto de você e para a rede que eu estou montando. Lúcia o encarava, a expressão agora desafiadora. Arthur, eu não sou o que você pensa. Eu fui mais do que somente uma funcionária. Eu era o cérebro por trás de projetos que você nunca soube que existiam. E que continuam a existir. As palavras dela cortaram como facas, revelando uma faceta dela que Arthur não fazia ideia de que existia. A fumaça pairava, obscurecendo tudo, mas a revelação estava clara como cristal. Então você não é apenas uma mendiga. A voz de Arthur se perdeu, sucumbindo em meio à dor e à confusão. Tudo o que ele pensava saber sobre Lúcia agora parecia desmoronar em sua frente. Eu precisava sumir. O sistema estava me sufocando. Quando decidi fugir, era para salvar minha vida. E agora, estou presa de novo entre vocês e o passado que eu tentei deixar para trás. As lágrimas nela escorriam, misturadas à fumaça, refletindo um peso que parecia enorme demais para suportar. A tempestade lá fora era nada comparada à tempestade interna que assolava Arthur, ao mesmo tempo que sentia uma fúria incontrolável contra Marco e Ricardo.
Seu coração estava quebrado. Como lhe poderia ter sido tão ingênuo? Tudo foi uma manipulação. Se ele não conseguisse resgatar Lúcia agora, talvez fosse tarde demais. A figura de Marco avançou, com um ar autoritário. É hora de você voltar para casa, Lúcia. Temos coisas para resolver. A tensão era uma corda esticada, prestes a romper. Arthur precisava fazer algo, mas a confusão o paralisava. Lúcia, você não precisa ir com ele, gritou. Mas Lúcia hesitou, os olhos dela repletos de algo que ele não podia decifrar. Uma escolha tinha que ser feita. O passado a chamava. Os segredos estavam prestes a explodir, e a única certeza que restava era que tudo ainda podia mudar. Tudo! Ela podia decidir entre voltar ou lutar por sua liberdade e por Arthur. Mas o futuro estava nebuloso, e nesse instante, tudo o que Arthur podia pensar era: o que vai acontecer a seguir? Arthur estava paralisado. A fumaça densa preenchia o apartamento e a tensão era insuportável. Lúcia o olhava, mas a incerteza no olhar dela o apunhalava mais do que qualquer verdade revelada até agora. O que ele poderia fazer? Como poderia salvar não apenas a mulher que colocou sua vida de ponta cabeça, mas também a verdade que ele temia descobrir? Marco avançou, um predador prestes a atacar. Lúcia, é hora de você voltar. O jogo acabou. A voz dele era autoritária, um tom que fazia a pele de Arthur arrepiar. Você não pode ficar aqui, longe do que é seu. É melhor para você. E agora você pode trazer o seu amigo. Ele olhou para Arthur com desprezo, e então houve uma explosão de luz. Uma sobrancelha se ergueu na mente de Arthur. Um impulso desesperado de se proteger levou-o a puxar Lúcia. O que era isso? Uma segunda explosão? Era uma retirada do que poderia ser um choque emocional ou físico. Ele não sabia. Você não sabe o que está fazendo, Marco. A raiva explodiu de Arthur. Mas Marco lançou um olhar gélido. Suas palavras cortavam o ar como uma faca. Ah, mas eu sei muito bem o que estou fazendo. Afinal, eu sou o verdadeiro responsável por tudo isso. Tudo o que você acha que sabe sobre Lúcia. Ela não é a mendiga que você pensa. Isso é só uma fachada. Lúcia estava em silêncio. Seu corpo tremia. Arthur, você não entende o que está acontecendo. Eu nunca quis, mas a voz de Ricardo ecoou, sarcástica. Ela não quer perder tudo de novo, não é, Lúcia? O tom dele era venenoso. Você sabe que o que te mantém em pé é o que pode desmoronar a qualquer momento. Você não tem ideia de como esse jogo funciona. A tensão no ar era palpável, como se o ambiente estivesse prestes a explodir em emoções e segredos a qualquer momento. E enquanto tudo parecia desmoronar, de repente, o chão sob eles vibrava. Era uma sílaba, um eco que atravessava o espaço. Arthur sentiu isso ressoar em seu peito. Ele olhou para a janela, e o que viu o deixou em choque. Uma multidão. Uma multidão com câmeras. Uma equipe de reportagem cercando o prédio. Logo gritos começaram a atravessar o ar. Lúcia, a ex-executiva desaparecida, vista aqui! Bradava uma âncora. A revelação visual foi como um soco no estômago. Assim, o mundo exterior havia invadido o espaço que deveria ser privado e seguro. O que você fez? Arthur olhou para Lúcia, seu mundo desmoronando a cada segundo. Você não me contou que era famosa. Você não me contou de quem realmente é. A dor em sua voz ecoava. A dúvida perfurante como um aguilhão. Uma sombra passou pela face de Lúcia. Arthur, eu precisava me esconder. Nossa relação nunca foi sobre isso. Eu queria apenas ser eu mesma, longe da pressão. Marco sorriu triunfante.
A verdade é que ela precisa escolher agora. Voltar ao mundo que a traiu ou ficar com você, um milionário que a vê como uma rua vazia. As palavras dele foram como veneno. E numa fração de segundo, Arthur percebeu. O chicote da verdade poderia cortar profundamente. Você não é somente uma mendiga. Você é uma mulher que fugiu de si mesma. Todas aquelas lembranças, todos os momentos juntos, agora pareciam um jogo malicioso. Ele olhou para Lúcia, buscando o homem forte que ela tinha mostrado. Mas o que encontrou foi um eco de dor e angústia. Decida-se, Lúcia. O que você realmente quer? Ela hesitou. E a multidão parecia mais como um mar de olhos julgadores do que qualquer outra coisa. E então, em meio ao caos e à fumaça, um novo desejo desabrochou no rosto dela. E antes que ele pudesse processar, Lúcia fez algo inesperado. Ela se virou para Arthur, a voz firme e a expressão resoluta. A única escolha que eu tenho, Arthur, é essa. Eu sou quem eu sou, e você pode não ser o que parece também. A revelação cortou como um raio no céu nublado. O que ela queria dizer? A multidão lá fora, as câmeras, o passado sombrio e as ligações que ele tinha feito. O que mais estava escondido? A tempestade rugindo na cidade ecoava as tempestades dentro de cada um deles. E parecendo em um mar revolto de emoções, a pergunta pairava. Tão implacável quanto a fumaça. Quem realmente eram eles? E mais importante, o que se tornariam? E enquanto tudo isso acontecia, a porta se espatifou e uma figura familiar irrompeu, rasgando o véu de incertezas. Era a mãe de Lúcia. Um grito ecoou no ar, e as palavras dela mudaram tudo. Por que você não me contou, filha? A verdade pode ser mais devastadora do que a mentira. Arthur congelou. O chão sumia sob seus pés. O que ele apenas sentia agora era a esmagadora sensação de que tudo que acreditou estar claro como água se transformava numa névoa densa. E a única certeza que tinha era que nada, absolutamente nada, seria como antes. O futuro despontava, mas assombrado por segredos ainda maiores do que ele supunha. Como tudo, a tensão na sala era palpável. Marco, com seu olhar maligno, estava prestes a dar o passo final, mas então Lúcia se virou para Arthur. O olhar dela transbordava dor e determinação. Você não entende, Arthur. Meu passado é uma bomba que pode destruir tudo. Antes que Arthur pudesse responder, a multidão do lado de fora começou a gritar. Lúcia, a executiva desaparecida! Lúcia, onde você está? As câmeras disparavam flashes, capturando cada movimento, cada emoção. Era como se o mundo inteiro estivesse aguardando por uma revelação. Mas tudo parecia um pesadelo. Cale-se! Marco gritou, mas sua voz estava perdida na confusão crescente. A fumaça subia e o calor era sufocante. Arthur percebeu que a situação estava prestes a explodir em um caos ainda maior. Precisamos sair daqui. Ele puxou Lúcia, mas ela estava paralisada. Arthur, algumas coisas que eu escondi podem ser muito mais graves do que imagina. A voz de Lúcia tremia e o medo em seus olhos parecia saltar. O passado dela estava prestes a voltar, e tudo o que ele pensava saber estava prestes a mudar. Então, a porta se abriu abruptamente, e uma pessoa entrou. Um homem com um olhar decidido e uma gravata presa. Aparência de alguém que não estava ali para brincadeira. Era Henrique, o advogado que havia sido o mentor de Arthur. O que está acontecendo aqui? Ele questionou, seus olhos rapidamente avaliando a cena. A tensão cresceu ainda mais. Henrique! Arthur exclamou.
tentando se agarrar a qualquer ajuda. Você precisa nos ajudar. Marco está tentando. Mas Henrique não ouviu. Ele olhou para Lúcia e seu rosto mudou. Você, por que você está aqui? O tom dele era de reprovação. Você não deveria estar em nenhum lugar perto de Arthur. Arthur sentiu como se o chão tivesse sumido. O que você sabe? A voz dele saiu como um rosnado. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? O passado parecia cicatrizar como ferida aberta e exposta. Eu sei que Lúcia tem algo que pertence a nós. Algo que pode destruir toda a empresa. As palavras de Henrique cortaram como uma faca. Lúcia, você sabe o que está fazendo. Ele não olhava para ela com preocupação, mas com um olhar feroz, como se fosse um predador em busca de uma presa. Eu não posso falar aqui. Lúcia sussurrou, sua voz em desespero. Mas o que ela tinha para revelar? O que havia nela que poderia abalar os alicerces da vida dele? Foi então que um som forte ecoou pelo espaço. 3, 2, 1, e uma explosão ruidosa sacudiu o ambiente. A porta arrebentou e um grupo de homens armados invadiu o apartamento. As armas eram visíveis e o pânico se espalhou. A fumaça agora não era apenas da explosão anterior. Algo muito mais sério estava acontecendo. Polícia, todos no chão! Um dos homens gritou. E a sala virou um cenário de caos. Arthur agarrou Lúcia e empurrou-a para trás, protegendo-a do terror que estava acontecendo diante de seus olhos. Henrique, o que você fez? Ele gritou, a raiva queimando em seu peito. Mas antes que Henrique pudesse responder, ele foi cercado pelos homens. Fazendo uma expressão de pânico, Lúcia olhou para Arthur, seus olhos cheios de medo. Arthur, eu achei que você soubesse a verdade. Mas não havia mais tempo. Arthur percebeu que a situação não era apenas um jogo de poder. Era uma luta pela sobrevivência. E a verdade que Lúcia carrega, que podia mudar tudo, estava prestes a ser exposta na frente de todos, misturando segredos, traições e um passado que poderia deixar uma marca irreversível. A pergunta que pairava no ar não era só sobre quem era Lúcia, mas o que todos sob o mesmo teto realmente escondiam. E no meio do tumulto, enquanto as vozes se misturavam ao eco da explosão, algo se rompeu dentro de Arthur. Os segredos começavam a emergir, mas o que ele não esperava era que o maior deles pudesse estar mais próximo do que jamais imaginou. O que Lúcia sabia que poderia destruir tudo? A tempestade estava longe de acabar, e a revelação que se aproximava era como um tigre à espreita, prestes a devorar tudo o que ele conhecia e amava. Qual seria a verdadeira natureza de Lúcia? E ele estava preparado para o que ainda estava por vir? A tensão era palpável. Os homens armados cercavam o apartamento. A fumaça começava a se dissipar, mas a ansiedade só aumentava. Arthur segurava a Lúcia com força. O olhar dela era um misto de determinação e medo. A declaração de Henrique, a revelação de que seu passado estava prestes a ser exposto, pairava no ar como uma bomba-relógio prestes a explodir. Quem são esses caras? Arthur gritou, tentando manter a calma, embora seu coração estivesse prestes a sair do peito. Ele olhou para Marco e Henrique. Suas expressões sombrias revelavam que eles tinham mais em jogo do que pareciam. Lúcia, você precisa nos explicar tudo agora, ele implorou, buscando respostas nos olhos dela. Mas antes que qualquer um pudesse falar, um barulho ensurdecedor ecoou como um trovão. Todo mundo no chão! Um dos homens armados gritou, e o apartamento virou um cenário de caos. Lúcia agarrou a mão de Arthur. O desespero emanava dela.
As luzes piscavam, e a multidão lá fora rugia como um animal faminto. O que mais poderia acontecer naquele festim de horrores? E foi nesse momento, quando a adrenalina estava em alta, que tudo mudou. Uma voz familiar brotou da multidão, cortando a fumaça e a tensão, uma voz que Arthur nunca esperaria ouvir novamente. Lúcia, minha filha! A mulher que apareceu era uma senhora idosa, com olhos que brilhavam como se já tivessem vivenciado a dor e a felicidade em iguais medidas. Era a mãe de Lúcia. Por que você não me contou? Achei que você estava morta! A voz dela tremia, repleta de preocupação. A expressão de Lúcia mudou instantaneamente. O medo deu lugar a um sofrimento profundo. Mãe, eu não! E antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, um dos homens armados se virou e, com um movimento rápido, apontou sua arma para a mulher. Abaixe-se! Ele gritava, mas era tarde demais. A senhora não se moveu, os olhos fixos em Lúcia. Ela é minha mãe! Não faça nada com ela! Lúcia gritou, caminhando na frente. O sem-sentido da situação parecia sair do controle. Mãe, saia daqui! Não é seguro! Arthur sentiu um nó na garganta. A situação virou um jogo de apostas, um tabuleiro onde qualquer movimento em falso poderia custar vidas. Ele se virou para Henrique, o olhar de raiva entrelaçado com uma preocupação crescente. Isso é uma armadilha. O que mais você esconde de mim? Mas, neste instante, algo surreal aconteceu. A porta que havia sido arrombada se abriu novamente. E ao invés de mais homens armados, um grupo de repórteres entrou. As câmeras piscavam, capturando a cena dramática. O que está acontecendo aqui? Lúcia, você pode nos contar? Os flashes das câmeras ofuscaram as verdades e mentiras de todos ali presentes. Lúcia, Arthur gritou, mas suas palavras foram perdidas no clamor da multidão. Uma sensação de claustrofobia tomou conta, como se o espaço estivesse se fechando ao redor deles. E nesse momento, o coração dele começou a despedaçar novamente ao ver a expressão de desespero na mãe de Lúcia. Filha, você está em perigo! As palavras da mãe soaram como um grito desesperado. E então Lúcia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu: Mãe, eu sei! Mas não é o que você pensa, Arthur, eu... E o cenário virou um turbilhão, um combate entre o passado e o presente. Segredos prestes a serem revelados em uma fração de segundo. Quando Lúcia finalmente parecia pronta para esclarecer tudo, um dos homens armados em sua impaciência disparou a arma para o teto. O som do tiro ecoou, seguido de um silêncio mortal. Todos quietos, ninguém se mova. O homem apontou a arma para Lúcia. Ela sabe demais. As palavras dele cortaram o ar e a verdade se mostrou ainda mais perigosa. Uma verdade que poderia mudar tudo. E nesse momento, Arthur percebeu a gravidade da situação. O que Lúcia estava escondendo era muito maior do que ele imaginava. Alguém tinha que fazer algo, mas o pânico envolvia todos. No calor do momento, ele não sabia se poderia confiar na mulher ao seu lado. Entre a fumaça e o caos, a revelação do que Lúcia realmente era e o que seu passado escondia estava prestes a explodir. Arthur sentiu que a chuva havia cessado lá fora, mas a tempestade dentro dele estava apenas começando. O futuro ficou incerto e uma única pergunta pairava em sua mente. Lúcia era mesmo o que ele pensava? A tensão era palpável. Os homens armados cercavam o apartamento. A fumaça começava a se dissipar, mas a ansiedade só aumentava. Arthur segurava a Lúcia com força. O olhar dela era um misto de determinação e medo. A declaração de Henrique, a revelação de que seu passado estava prestes a ser exposto, pairava no ar como uma bomba relógio prestes a explodir. Quem são esses caras? Arthur gritou,
tentando manter a calma, embora seu coração estivesse prestes a sair do peito. Ele olhou para Marco e Henrique. Suas expressões sombrias revelavam que eles tinham mais em jogo do que pareciam. Lúcia, você precisa nos explicar tudo agora, ele implorou, buscando respostas nos olhos dela. Mas antes que qualquer um pudesse falar, um barulho ensurdecedor ecoou como um trovão. Todo mundo no chão! Um dos homens armados gritou, e o apartamento virou um cenário de caos. Lúcia agarrou a mão de Arthur. O desespero emanava dela. As luzes piscavam, e a multidão lá fora rugia como um animal faminto. O que mais poderia acontecer naquele festim de horrores? E foi nesse momento, quando a adrenalina estava em alta, que tudo mudou. Uma voz familiar brotou da multidão, cortando a fumaça e a tensão. Uma voz que Arthur nunca esperaria ouvir novamente. Lúcia, minha filha! A mulher que apareceu era uma senhora idosa, com olhos que brilhavam, como se já tivessem vivenciado a dor e a felicidade em iguais medidas. Era a mãe de Lúcia. Por que você não me contou? Achei que você estava morta. A voz dela tremia, repleta de preocupação. A expressão de Lúcia mudou instantaneamente. O medo deu lugar a um sofrimento profundo. Mãe, eu não... E antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, um dos homens armados se virou e, com um movimento rápido, apontou sua arma para a mulher. Abaixe-se! Ele gritava. Mas era tarde demais. A senhora não se moveu, os olhos fixos em Lúcia. Ela é minha mãe! Não faça nada com ela! Lúcia gritou, caminhando na frente. O sem sentido da situação parecia sair do controle. Mãe, saia daqui! Não é seguro! Arthur sentiu um nó na garganta. A situação virou um jogo de apostas. Um tabuleiro onde qualquer movimento em falso poderia custar vidas. Ele se virou para Henrique, o olhar de raiva entrelaçado com uma preocupação crescente. Isso é uma armadilha! O que mais você esconde de mim? Mas neste instante, algo surreal aconteceu. A porta que havia sido arrombada se abriu novamente. E ao invés de mais homens armados, um grupo de repórteres entrou. As câmeras piscavam, capturando a cena dramática. O que está acontecendo aqui? Lúcia, você pode nos contar? Os flashes das câmeras ofuscaram as verdades e mentiras de todos ali presentes. Lúcia! Arthur gritou, mas suas palavras foram perdidas no clamor da multidão. Uma sensação de claustrofobia tomou conta, como se o espaço estivesse se fechando ao redor deles. E nesse momento, o coração dele começou a despedaçar novamente ao ver a expressão de desespero na mãe de Lúcia. Filha, você está em perigo! As palavras da mãe soaram como um grito desesperado. E então Lúcia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu. Mãe, eu sei. Mas não é o que você pensa. Arthur, eu... E o cenário virou um turbilhão. Um combate entre o passado e o presente. Segredos prestes a serem revelados em uma fração de segundo. Quando Lúcia finalmente parecia pronta para esclarecer tudo, um dos homens armados, em sua impaciência, disparou a arma para o teto. O som do tiro ecoou, seguido de um silêncio mortal. Todos quietos! Ninguém se mova! O homem apontou a arma para Lúcia. Ela sabe demais. As palavras dele cortaram o ar. E a verdade se mostrou ainda mais perigosa. Uma verdade que poderia mudar tudo. E nesse momento, Arthur percebeu a gravidade da situação. O que Lúcia estava escondendo era muito maior do que ele imaginava. Alguém tinha de fazer algo, mas o pânico envolvia todos. No calor do momento, ele não sabia se poderia confiar na mulher ao seu lado. Entre a fumaça e o caos,
A revelação do que Lúcia realmente era e o que seu passado escondia estava prestes a explodir. Arthur sentiu que a chuva havia cessado lá fora, mas a tempestade dentro dele estava apenas começando. O futuro ficou incerto e uma única pergunta pairava em sua mente. Lúcia era mesmo o que ele pensava? O silêncio mortal que se seguiu ao disparo da arma parecia uma eternidade. O olhar de Lúcia estava fixo no homem armado, o medo dançando em seus olhos. Não! Por favor! A voz dela mal conseguia sair. A tensão era tão densa que Arthur podia senti-la em cada fibra do seu ser. Ele queria gritar, mas as palavras não vinham. Apenas o som de seus batimentos era ouvido, como um tambor descompassado. Todos quietos, o homem repetia e sua voz ecoava como um trovão. As câmeras piscavam, capturando cada momento, cada expressão. Era como se o mundo exterior tivesse se tornado o espetáculo, enquanto eles eram os personagens de um drama aterrorizante. Precisamos de um plano, Arthur murmurou para Lúcia. Mas ela não parecia ouvir. A expressão de sua mãe, tensa e confusa, estava fixada em Lúcia. Filha, o que é que está acontecendo? As palavras dela saíram entrecortadas, carregadas de preocupação. E então, como se alguém tivesse apertado um botão invisível, a porta do apartamento se abriu novamente. Diante deles estava uma figura alta, robusta, com um olhar que lembrava um predador. Era Ricardo, aquele ex-sócio traiçoeiro de Arthur. Mas algo em sua postura estava diferente. Havia um toque de ferocidade que não existia antes. Ricardo? Arthur não podia acreditar. O que você está fazendo aqui? O choque era visível no rosto de todos. A única coisa que poderia ser mais surpreendente que a presença de Ricardo era o sorriso que brotou em seus lábios. Ah, Arthur, querido, eu estava apenas esperando o momento certo para entrar em cena. Um silêncio tenso reinava no ar. Mas então, Ricardo olhou para Lúcia, sua expressão mudando de interesse para um olhar preocupado e, finalmente, para um misto de raiva e temor. Você não deveria estar aqui, Lúcia. Você está brincando com fogo. As palavras dele ressoaram, como se cada vogal tivesse um peso específico. Que fogo? O que você sabe? Arthur perguntou, a rapidez das palavras mal disfarçando seu desespero. Ricardo hesitou por um momento, mas se recompôs. Você não entende, não é? Lúcia e eu temos um passado. Um passado que você não conhece. A afirmação caiu como uma pedra em um lago calmo, criando ondas de choque que se espalharam em todas as direções. Lúcia olhou para Ricardo, os olhos grandes e cheios de horror. Você mentiu para mim. Você estava por trás disso? Ela parecia estar à beira de um colapso. Eu não menti. Eu protegi você, sua idiota. Ricardo gritou, e o tom de sua voz soou como um rugido. O homem armado olhou para os dois, desconcertado pelo conflito que se desenrolava diante dele. A tensão aumentou ainda mais. Espere! A mãe de Lúcia gritou, sua voz cortando o ar. O que isso significa? A confusão dela era palpável e o desespero enchia o ambiente. Não, não, não! Lúcia começou a balançar a cabeça, as lágrimas escorrendo. Você não entende. Tudo isso é tudo o que aconteceu. Eu tinha que me esconder. Não era por causa de você. O homem armado abaixou a arma, incerto, como se a situação tivesse escapado de seu controle. Ricardo sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso que dizia: eu sempre soube que isso aconteceria. E então tudo mudou. Você não é quem diz que é, é?
A voz de Lúcia estava quase quebrando. Você não é a verdadeira culpada. Ah, mas sou eu! Ricardo exclamou, sem coragem, para olhar para Lúcia diretamente. Eu sou quem tirou você da jogada e dos holofotes. A verdade pode custar caro, mas eu sempre estarei um passo à frente, querida. E em questão de segundos, o ambiente se transformou. Arthur sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Ricardo não era apenas o ex-sócio. Ele era talvez a chave de todo o segredo que envolvia Lúcia e toda aquela confusão. Uma confusão que agora parecia prestes a explodir. Segredos enterrados, mentiras e uma verdade devastadora que poderia arruinar vidas inteiras. Você está mentindo! Lúcia gritou, mas sua voz estava tremendo. O medo e a raiva se misturavam. Por que você está fazendo isso? Ricardo ergueu uma sobrancelha, o olhar dele penetrante. Por que, Lúcia? Você sabe demais. E agora, o que você realmente é, pode não só colocar você em risco, mas também a vida dele. Ele apontou para Arthur, e naquele instante, o mundo inteiro pareceu girar ao redor deles. O que Lúcia realmente sabia poderia mudar tudo. O que era tão sombrio, tão perigoso que todos naquele apartamento agora estavam em risco? E enquanto essa pergunta queimava na mente de Arthur, a verdade começou a aparecer como uma tempestade prestes a se desabar sobre eles, carregada de segredos muito mais profundos e sombrios do que ele jamais imaginou. A única certeza era que nada seria como antes. O tempo pareceu parar. Nesse momento de caos absoluto, as palavras de Ricardo ainda ecoavam na mente de Arthur. Ela sabe demais. Mas o que Lúcia realmente sabia? Tudo o que parecia claro agora estava envolto em sombras. O homem armado olhava para a cena como se estivesse assistindo a um espetáculo. A tensão era palpável e Arthur não sabia se conseguiria manter a calma. Não se mexam! O homem gritou novamente, seu olhar fixo na mãe de Lúcia, que havia tentado intervir. Abaixe-se! E aquela palavra ecoou como um fútil gongo, misturando-se aos rostos perplexos de todos na sala. Com um impulso repentino, Lúcia se lançou à frente de sua mãe, gritando: Pare! Se você quer me levar, leve-me! Não machuque ela! O desespero vibrava em sua voz, como um fio cortando a tensão. Arthur ficou paralisado, o coração em chamas. Ele queria protegê-la, mas ao mesmo tempo... Você é louca! Ricardo riu, mas dessa vez havia um toque de frustração em sua voz. Como você se atreve a se colocar à frente dela? Mas Lúcia não hesitou. Por que eu não posso deixar você ameaçar as pessoas que amo? No mesmo instante, a possibilidade de um passo em falso o fez suar frio. Arthur percebeu que a situação se deteriorava a cada segundo. O movimento inesperado de Henrique fez todos pararem. Ele levantou a mão, quase como se estivesse pedindo um tempo. Esperem, todos precisam entender que... Mas ninguém o ouvia. O clima estava pesado. O homem armado estava prestes a explodir em qualquer momento. E a tensão era tão densa que Arthur sentiu como se estivesse submerso em água tempestuosa. Ele precisava agir, e rápido. Eu vou te ajudar, Lúcia. Arthur gritou, tentando encontrar sua voz, mesmo contra o desespero que o dominava. Ele se adiantou, próximo dela, tendo certeza de que precisava fazê-lo. Nós vamos sair daqui juntos. E nesse exato momento, um clarão na janela chamou a atenção de todos. Era um carro da polícia que havia chegado, e sirenes começaram a tocar, adicionando um novo elemento ao caos. O homem armado hesitou, sua expressão mudou. Ele não estava preparado para isso. Arthur viu sua chance.
por aqui! Ele sussurrou a Lúcia, puxando-a em direção à porta dos fundos. Enquanto todos se distraíam com a confusão do lado de fora, Arthur e Lúcia correram. Seus corações batiam como um tambor, juntos no desespero. A saída estava bem diante deles, e quando finalmente alcançaram a porta, viraram-se para um cenário surreal. A multidão aguardava, câmeras apontadas, rostos conhecidos e desconhecidos olhando com expectativa. E a pergunta cravada no ar: eles escapariam? Enquanto atravessavam a entrada no último segundo, Lúcia voltou-se para Arthur, os olhos brilhando de emoção. Arthur, me prometeu, não? Sim, eu prometo. A resposta dele saiu mais rápido do que ele mesmo conseguiu pensar. Ele os protegeria independentemente do custo. E assim saíram. O sol começava a brilhar depois da tempestade. O futuro continuava incerto, cheio de perigos e mistérios que desafiavam a paz. Mas naquela campanha de um novo amanhecer, Arthur segurava a mão de Lúcia, e era isso que realmente importava. O eco do passado, ele estava longe, mas os segredos poderiam voltar. Mas juntos eram mais fortes. É isso, pessoal! O caminho para a verdade foi revelado. Mas novas histórias estão batendo a porta. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora mesmo para fortalecer esse movimento e alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Sua participação faz toda a diferença. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final impactante. Apenas os verdadeiros fãs reconhecem a importância de apoiar o canal com essas ações. O que vem a seguir depende de vocês.